Quando uma pessoa fala em futuro melhor, quase todo mundo concorda. Todo mundo quer mais tranquilidade, mais liberdade, menos preocupação, menos aperto, menos ansiedade com dinheiro, com tempo, com escolhas. O curioso é que quando a conversa avança um pouco mais e entra num ponto central, que é o que precisa ser feito hoje para esse futuro existir, a maioria começa a se afastar. E não é porque as pessoas não querem um futuro melhor. Todo mundo quer. É porque elas não querem mudar o que elas precisam agora. Existe uma verdade muito simples, mas muito desconfortável. Não existe futuro diferente sem escolhas diferentes no agora. Não existe, simples. E quanto antes a gente aceita isso, menos sofrimento a gente carrega tentando fugir da própria realidade. A vida é construída em camadas. O que você vive hoje é construído em decisões que foram tomadas há muito tempo atrás. Muitas vezes, pequenas decisões, quase invisíveis, mas repetidas todos os dias. E o que você vai viver daqui a alguns anos está sendo decidido agora, neste exato momento. Nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, quando não existe recompensas imediatas. O grande conflito do ser humano acontece exatamente aí. Existe uma versão sua que vive no presente e existe uma versão sua que vai viver no futuro. A versão do presente quer conforto, quer alívio rápido, quer descanso imediato, quer prazer agora. A versão do futuro precisa de disciplina, de constância, de escolhas que muitas das vezes não vão ser agradáveis no curto prazo. Estas duas versões raramente concordam entre si. Quando você escolhe o conforto hoje, você está, sem perceber, empurrando um problema no seu eu do futuro. Quando você escolhe o sacrifício hoje, você está resolvendo um problema antes que ele exista. O problema é que o sacrifício é sentido agora, ele incomoda agora, ele exige maturidade agora. Já o custo de não sacrificar parece invisível para você, é silencioso, quase inexistente, até que o futuro irá chegar. E aí, já sabe, né? Sacrifício foi vendido para a sociedade como algo negativo, pesado, quase que um castigo. É entender que você não pode ter tudo ao mesmo tempo. É escolher conscientemente o que vem primeiro. É abrir mão de certas facilidades hoje para não viver refém amanhã. Entender que viver sempre no limite, sempre no improviso, resolvendo urgências, não, isso não é liberdade. Isso é prisão disfarçada. Vamos trazer isso para situações bem reais do dia a dia, sem romantizar, só para você entender. Pensa em alguém que ganha um dinheiro razoável, mas gasta tudo que entra. Sempre existe uma justificativa, um merecimento, eu trabalhei tanto, então eu preciso disso. Talvez até precise mesmo, emocionalmente. Mas o problema não está em gastar. O problema é bem mais profundo do que isso. O problema é em nunca construir nada, em nunca reservar, nunca pensar além daquele momento atual. Agora pense em uma outra pessoa que ganha até parecido, mas decide conscientemente viver um pouco abaixo do que poderia. Não para sobreviver, mas para construir. Ele escolhe não transformar todo o aumento de renda, por exemplo, em um aumento de padrão de vida. Ele entende que o conforto sem base vira ansiedade no futuro. Mas daqui a alguns anos, a diferença vai ser brutal. O mesmo acontece com o tempo. Sacrificar tempo hoje não significa trabalhar sem parar ou viver exausto. Significa usar parte do seu tempo para aprender, organizar, planejar, estruturar a sua vida e o seu futuro que você deseja. Enquanto algumas pessoas dizem, agora não dá tempo, outras entendem que, se não criam tempo agora, o futuro vai cobrar com juros depois. Existe também o sacrifício emocional, que quase ninguém fala. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado. Mesmo quando dá medo, mesmo quando ninguém está validando. Quando parece pequeno demais para fazer diferença? Pois é. Esse tipo de sacrifício constrói uma coisa muito poderosa. Identidade forte. E aqui entra um ponto crucial que eu quero falar para você. Quem evita pequenos sacrifícios hoje acaba sendo forçado a aceitar grandes sacrifícios no futuro. Menos opção, menos escolhas, menos liberdade, menos margem de erro.
A vida começa a decidir por você, porque você não decidiu antes. E quando a vida decide por você, meu amigo, o sacrifício vem grande. O sacrifício não é o oposto de liberdade. O sacrifício é o caminho até lá. Liberdade não é fazer tudo o que você tem vontade. Pelo contrário, liberdade é ter opções. E opções só existem quando existe um preparo. A grande virada de chave acontece exatamente quando você entende que não precisa fazer nada extremo, mas você vai precisar mudar hábitos pequenos, sacrifícios constantes ao longo do tempo, pequenas escolhas alinhadas com o futuro que você quer, com a pessoa que você quer ser, e começar a se perguntar com mais consciência: isso que eu estou fazendo agora me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver daqui a alguns anos? Essa pergunta repetida todos os dias muda destinos e eu tenho a clara certeza disso, porque eu faço e eu mudei desse jeito. Algo interessante acontece. A ansiedade começa a diminuir. O medo do futuro começa a reduzir. A sensação do controle aumenta. Você para de viver apagando incêndio e começa a viver construindo. E aí o futuro deixa de ser uma ameaça distante e passa a ser uma consequência lógica e estratégica do que você está fazendo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, porque a conversa aqui é sobre mentalidade, riqueza, desenvolvimento psicológico e escolhas que vão construir a liberdade da sua vida de verdade. Sem ilusão, sem falsos atalhos. E para fechar, eu quero aqui deixar para você uma reflexão muito honesta, sem drama, sem romantização. Todo futuro confortável é construído com decisões desconfortáveis no presente. Se você quer uma vida diferente, você não pode continuar repetindo as mesmas escolhas todos os dias, esperando um resultado novo. Sacrifício, de novo, não te prende. Sacrifício te liberta. E a pergunta que realmente importa não é se você vai sacrificar alguma coisa, porque isso é inevitável, isso vai acontecer. A pergunta é se você prefere sacrificar agora com consciência e controle, ou sacrificar depois quando a vida decidir por você e você não consegue mais controlar. Se você quer continuar aprofundando essa conversa, entender mais sobre mentalidade de sucesso, construção de riqueza e amadurecimento emocional, fica aqui comigo no canal. Esse é o espaço para quem decidiu crescer de forma consciente. E agora me conta, com sinceridade, o que você está disposto a abrir mão hoje para não abrir mão da sua vida amanhã? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima.